Agora vamos ver a diferença entre speak e talk. Primeiro vamos ver o que eles significam. Então, speak é falar e talk é conversar, tá bom? Geralmente, os dois você pode usar do mesmo jeito, tá bom? Você pode usar um ou outro numa boa. Só que o verbo speak a gente usa para falar de línguas. Então, quando eu falo uma língua, por exemplo, I speak Finnish, né? Eu falo finlandês, eu falo mesmo. I speak Finnish. Eu não posso falar I talk Finnish, tá bom? Você pode falar I talk in Finnish, né? Eu falo em finlandês. Mas você jamais pode falar I talk Finnish, I talk English, I talk Português. No, tá bom? Então, quando você fala uma língua, tem que ser o verbo speak. Talvez fique fácil pra gente, porque toda vez que alguém pergunta assim, você fala inglês, né? É do you speak English, né? Do you speak English? Acho que todo mundo sabe essa frase, né? Então, lembrem que com línguas a gente sempre usa speak, nunca talk, tá bom? Mas então, qual que é a diferença entre eles? Não vai ter muita diferença. Tirando essa coisa da língua, não vai ter muita diferença. Você pode usar um ou outro. Agora, o speak geralmente é uma coisa talvez um pouquinho mais formal. E o talk é uma conversa, certo? É conversar. Então, já dá uma ideia assim de que é uma coisa mais descontraída. Então, por exemplo, vamos supor que você está numa loja e você quer reclamar com a gerente, tá? Então, você vai falar, let me speak to the manager. Or can I speak to the manager? Né? Então, falar. Então, é uma coisa mais formal. Então, nesse caso aí, você poderia usar também can I talk to the manager? No problem. Pode conversar com o gerente sim. Só que, como é uma situação mais formal, aí seria melhor você usar speak. Mas, no geral, speak and talk acaba que você pode usar os dois, tirando com línguas, você pode usar os dois sem problemas, assim, para substituir um ao outro, tá? Então, vamos ver uns exemplos? I spoke with my boss yesterday. I spoke with my boss yesterday. Eu conversei com o meu chefe ontem. Ou então você pode falar I talked with my boss yesterday. I talked with my boss yesterday. Mas lembra aí o que eu tô falando. Então, como era com o meu chefe, é uma coisa mais formal. Então, eu vou acabar preferindo usar o speak, tá bom? Então, I spoke with my boss last night. I talked to my friend on the phone. I talked to my friend on the phone. Então, eu conversei com o meu amigo ou minha amiga no telefone, tá bom? E com o speak e com o talk, você pode usar as seguintes preposições. With, to and about, tá bom? Então, I talked with you. I spoke with you. I talked to you. I speak to you. We talked about the new movie on Netflix. We spoke about the new movie on Netflix. Em português, a gente usa com, certo? Falar com ou conversar com. Em inglês também, você pode usar o with ou você pode usar o to. I talked to you, I talked with you, tá bom? Pode ser um ou outro. E também tem a preposição about, né? Que é sobre. Então, sobre o que a gente estava falando, sobre o que a gente estava conversando, né? We talked about the new movie on Netflix. We talked about the new movie on Netflix. Ou então, we spoke about the new movie on Netflix. We spoke about the new movie on Netflix. Tá bom? Então, diferença entre speak e talk? Não tem muitas, mas quando você for falar de línguas, que você fala uma língua, tem que ser o speak, tá bom? Não pode ser o talk. Tá já? So let's start our quiz. Vamos lá pro nosso testezinho. Então lembrem, gente, na nossa quiz, que em português todos esses verbos podem ter a tradução de falar. Então vamos lá com os exemplos, gente. Eu disse para ela me ligar hoje à noite. Eu disse para ela me ligar hoje à noite. Qual das opções está correta? Então vamos lá, letra A. I told to her to call me tonight. I told to her to call me tonight. Letra B. I said her to call me tonight. I said her to call me tonight. E a letra C. I told her to call me tonight. I told her to call me tonight.
Qual que é a resposta certa, gente? Pá, parará, pá, pá. Acertaram? Eu espero que sim, foi a C, letra C, né? I told her to call me tonight. Por quê? Na tradução dessa frase em inglês, gente, a gente poderia ter usado o say e o tell. Mas por que então que a resposta C foi com told? Por quê? Lembra que eu falei que depois do tell, né, mesmo que ele esteja no passado, tem que vir o pronome, né? Então na letra C a gente tem I told her, né? Somebody, I told her, né? To call me tonight. E por que as outras estão erradas? O primeiro, I told to her. Não pode usar a preposição to depois do verbo tell, tá? Então você não pode falar told to. E a letra B, I said her to call me tonight. Se você vai usar aqui o verbo say, você tem que usar a preposição I said to her, tá bom? Então você não pode falar I said her, tá? Então vamos lá, próxima. O João me falou que amanhã ele não vem trabalhar. Letra A. John told to me that tomorrow he's not working. John told to me that tomorrow he's not working. Letra B. John said me that tomorrow he's not working. John said me that tomorrow he's not working. E a letra C. John told me that tomorrow he's not working. John told me that tomorrow he's not working. Então, qual que é a resposta certa, gente? Pim, 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 pim. E lembra aí, ó, o falar aí tá no sentido de contar ou de avisar, né? Então, qual que é a resposta certa? É a letra C. John told me that tomorrow he's not working, certo? Então, olha aí, tem o me depois de told, né? É a pessoa. E por que não é a letra B? Porque depois de said, você vai ter que usar uma preposição. Said to me, né? E aí só tá escrito said me. E a letra A não é porque tem uma preposição depois de tell, de told, né? E não pode usar a preposição com o verbo tell, tá bom? Vamos para a próxima. E essa é a última com o verbo tell e say. Você sempre me diz isso. Você sempre me diz isso. You always say me this. You always say me this. Letra B. You always tell to me this. You always tell to me this. E a letra C. You always tell me this. You always tell me this. Qual que é a letra certa, gente? Aqui nesse caso, tanto o verbo say quanto o verbo tell poderia ter sido usado. Então vamos ver qual que é a resposta certa, qual que foi usado aí, que tá certinho. É a letra C. You always tell me this. Se você quisesse usar o verbo say, você teria que ter usado a preposição. You always say this to me, né? You always say this to me. Tá bom? Então, por que não é a B? You always tell to me this. Não pode ter preposição to depois de tell. E por que a primeira tá errada? You always say me this. Porque quando você usar say, tem que ter uma preposição antes da pessoa. Então, você não pode falar say me. Tem que ser say to me. Tá bom? E agora vamos ver uma com speak and talk. Então, vamos lá. Eu falo português e inglês. Eu falo português e inglês. Então, vamos ver. Letra A. I speak about Portuguese and English. I speak about Portuguese and English. I talk Portuguese and English. I talk Portuguese and English. I speak Portuguese and English. I speak Portuguese and English. Qual que é a resposta certa, gente? Qual que é? É a C. Então lembra, gente, por quê? Porque quando a gente estiver falando de línguas, a gente usa o verbo speak, certo? Então, I speak Portuguese and English, tá? Por que não é I talk Portuguese and English? Por causa disso, porque com as línguas você tem que usar... É obrigado a usar o speak, tá bom? O uso é com speak, tá? E por que a primeira tá errada? I speak about Portuguese and English. Se você colocou ali about, né, que é sobre, você mudou o sentido totalmente da frase. Então, I speak about Portuguese and English. Então, você tá falando, eu falo sobre português e inglês, certo? Por isso que não é a frase eu falo português e inglês, tá? Próximo.
Eu conversei com a Iris ontem no telefone. Eu conversei com a Iris ontem no telefone. Por que eu usei esse nome Iris? Porque aqui tem demais o nome Iris na Finlândia. Então, olha lá. I spoke about Iris yesterday on the phone. Letra B. I talked to Iris yesterday on the phone. I talked to Iris yesterday on the phone. E a letra C. I told to Iris yesterday on the phone. Tarará. Qual que é a resposta certa, gente? Qual que é? Eu conversei com a Iris ontem no telefone. Então, vamos lá. É a letra B. I talked to Iris yesterday on the phone. Então, é a letra B, né? I talked to Iris yesterday on the phone. Por que que a primeira tá errada? Porque mudou totalmente o sentido da frase, né? Eu falei sobre a Iris, né? Não é sobre a Iris, é com a Iris, tá certo? E a letra C, I told to Iris yesterday on the phone. Por que que tá errada? Que aí eu tô falando, eu contei pra Iris ontem no telefone. Você não contou com a Iris, você falou com ela, né? Você conversou com ela, tá bom? E outro motivo, né, gente, por que que essa frase tá errada é que depois de tell, né, mesmo que esteja aí no passado, told, a gente não pode usar preposição, né? Não pode ser I told to Iris, tem que ser I told Iris, beleza? Então a resposta certa é I talked to Iris yesterday on the phone. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo, espero que ficou claro. Se não ficou, coloca aí as perguntinhas nos comentários que eu vou responder vocês. E dê um like no vídeo, compartilhe com os amigos. E a gente vai ter live por aí, gente. Eu tô só esperando o YouTube me aceitar, porque eu tenho que ser aprovado para conseguir fazer live, tá? Então assim que eu for aprovado, eu falo com vocês e aí nós vamos começar um cursinho básico de inglês. Quem que não quer começar o ano novo estudando inglês? Então, fique ligado aí no canal, tá bom? Gente, muito obrigada, beijão, até semana que vem. Tchau!